Recentemente eu assisti o filme Megamente, e nesse vídeo eu vou trazer um resumo desse filme, porque esse vídeo é mais um das séries de vídeos onde eu trago, vou continuar trazendo resumos de filmes, onde o nome dessa série se chama Resumo do Resumo. Então é por isso que nesse vídeo vocês vão saber tudo o que acontece, ou quase tudo o que acontece no filme Megamente. Na altura do campeonato, provavelmente vocês já leram o título desse vídeo, então eu acho que eu não preciso dar esse aviso, mas do mesmo jeito eu vou avisar, porque vai que alguém reclama. Esse vídeo vai ter bastante spoilers, então se por incrível que pareça, você nunca assistiu o filme do Megamente, não assista esse filme, não assistam esse vídeo se vocês não querem spoilers do filme. E se algumas das cenas desse filme não forem mencionadas nesse vídeo, é porque, obviamente, é um resumo. Então, como eu faço o máximo para poder trazer várias informações em um só vídeo, é claro que alguma coisa vai ficar de fora. Mas mesmo assim, eu aposto que vocês vão gostar desse conteúdo. E uma prova que vocês podem deixar que vocês gostaram desse vídeo é vocês deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Então, se caso vocês gostarem desse conteúdo e quiserem receber mais vídeos como esse, deixem o like aqui e se inscrevam no canal, porque fazendo isso, vocês vão estar me ajudando bastante e vão fazer com que o YouTube recomende para vocês outros vídeos novos que eu estiver postando nesse canal maravilhoso aqui. Então vamos para o assunto principal desse vídeo. No início do filme Megamente, nós somos apresentados ao próprio protagonista Megamente, que até então não tinha esse nome, porque ele foi enviado pelos seus pais, para o mundo, porque ele vivia no espaço, aparentemente, e ele foi enviado pelos seus pais para poder viver na Terra, juntamente com outro personagem que foi enviado pelos pais dele. E juntos, os dois foram parar na Terra. Dois seres que um parecia ser alienígena, mas o outro também era, mas o Megamente tem uma aparência já sobre-humana, mas o próprio Metro Man, que é o outro garoto que foi enviado juntamente com ele para a Terra quando eles eram bebês, tem uma aparência mais de um ser humano. Mas a diferença entre ambos é que enquanto o Megamente é só um ser normal, que não tem nenhuma habilidade além da própria inteligência que ele vai demonstrar ter futuramente, o Metro Man é um ser que desde bebê demonstra ter superpoderes, super agilidade, poder de voo, laser, carregar coisas que são muito pesadas, então ele tem super força e é isso. E enquanto o Megamente foi enviado para a Terra, mais diretamente para a prisão, o Metro Man foi enviado para uma casa de duas pessoas que foram se tornar os seus pais adotivos. E enquanto o Megamente estava dentro da cadeia, ele foi adotado literalmente pelos presos que estavam lá. Mas chegou um determinado momento em que ele pôde ir para a escola, e lá ele encontrou quem? O próprio Metro Man. Nessa altura do campeonato, ambos já tinham no máximo uns 10 ou 12 anos de idade. Mas dentro da escola, enquanto o Metro Man era um cara completamente adorado pelos alunos, todo mundo gostava dele, o Megamente era ao contrário disso. As pessoas zoavam o Megamente, as pessoas deixavam o Megamente de fora de qualquer coisa ali, incluindo festa ou qualquer coisa que acabasse rolando dentro daquela escola, fazendo ele ser um completo excluído. Ah, e o mundo onde tanto o Metro Man é mandado e o Megamente é mandado para poder morar se chama Metro City. Então, ao Megamente ficar completamente bolado com a situação dele ser sempre excluído pela sociedade, ele e um amigo dele, que é um peixe, que foi mandado juntamente com ele para a Terra, que foi um peixe que foi mandado juntamente com ele na missão de cuidar do próprio Megamente, o Megamente tem uma ideia juntamente com o Peixe de se tornar um super vilão. E é aí que ele adota o nome de Megamente, se dá o nome de Megamente, se tornando um futuro rival do Metro Man. Isso porque enquanto o Megamente conseguiu se tornar um grande vilão, o Metro Man se tornou um super-herói e uma pessoa que era usada como um exemplo para a cidade de Metro City. E dali pra frente eles acabaram entrando em várias lutas entre si, envolvendo o Megamente, sempre sequestraram uma repórter e fazendo com que o próprio Metro Man tenha que achar ele para poder conseguir mandar ele pra cadeia e salvar essa repórter aí. Até que tem um momento específico onde o Metro Man consegue fazer isso e joga o Megamente dentro de uma prisão. Mas não demora muito pro Megamente conseguir fugir, mas isso não demora muito, porque tem um determinado momento onde o policial da cadeia onde o Megamente está preso leva para ele um presente de uma pessoa que foi visitar ele, dizendo que é só um presente simples, é um relógio. Mas na realidade esse relógio é só um disfarce que tem uma tecnologia de conseguir se transformar em várias pessoas. E usando essa tecnologia que faz o próprio Megamente se transformar em qualquer pessoa mesmo, ao usar esse relógio, ele se transforma no policial, que é o chefão lá da cadeia, e sai dali fingindo ser o policial, até que do lado de fora ele demonstra ser realmente o Megamente. Dali ele entra no carro invisível do amigo dele, que é um peixe,
E dali eles vão pro esconderijo do Megamente para poder concretizar a missão. E no momento que está rolando uma inauguração, né, envolvendo uma nova estátua do próprio Metro Man, em homenagem ao Metro Man, enquanto ele está naquele evento onde tem vários fãs dele, vários bebês que tem uma cena muito engraçada onde o próprio Metro Man faz malabarismo com bebês, né, que é um evento que é para ele, que é para poder homenagear ele. Ali, em um telão do evento, ele acaba descobrindo propositalmente pelo próprio Megamente que a repórter foi sequestrada. E o intuito era esse mesmo, o Megamente tinha a intenção de mostrar que, olha aqui, eu saí da cadeia e sequestrei a repórter de novo. Mas antes da repórter ela ser sequestrada pelo peixe que se chama Minion, ela estava tendo uma conversa com um repórter, né, que é um cara que é o filmmaker dela. Porque enquanto ela está fazendo a reportagem, tem um cara que é o filmmaker dela, o cara que filma. E esse câmera, né, sempre demonstra ter um interesse amoroso por ela. Interesse esse que nunca é correspondido por ela. E depois que ela é sequestrada, tem essa inauguração, como eu falei para vocês, e no momento em que o Metro Man descobre que a repórter foi novamente sequestrada pelo Megamente, a repórter, né, que já sabia onde que ela estava, fala pro Metro Man onde que ela tá e faz com que o Metro Man vá até lá para poder tentar resgatar ela. E no momento em que ele vai para esse local específico, ele acaba indo pro esconderijo errado. E isso aconteceu propositalmente, porque o Megamente acabou falando sem querer para repórter onde eles estavam, mas o local que ele falou sem querer era um local errado, fazendo o Metro Man ir para um esconderijo completamente diferente da onde foi dito. E dentro daquele esconderijo, enquanto o Megamente está conversando com o Metro Man, e no momento em que o Metro Man está nesse local, né, nesse observatório errado, que ele pensava que era o local onde exatamente a repórter estava mantida como refém, mas não era a situação, ele acaba falando pro Megamente que ele tá num local que tá coberto por cobre, que ele tem... que a fraqueza dele, né, o Metro Man fala, minha fraqueza é cobre, dando a entender que a qualquer momento ele poderia morrer, e deixando o próprio Megamente, quanto a Rosane, que é a repórter, e o próprio Minion, que é o peixe amigo do Megamente, completamente surpresos de um cobre ser a fraqueza do próprio Metro Man. Mas não sabe o Metro Man que em direção dele está sendo apontada uma tecnologia que poderia derreter completamente, destruir e matar o próprio Metro Man. Isso acaba acontecendo. Uma tecnologia de explosão acaba sendo atacada no observatório onde o Metro Man está, fazendo o Metro Man morrer e virar só osso. E ali o próprio Megamente fica completamente feliz porque o que ele tanto queria acabou acontecendo, que ele sempre quis destruir o Metro Man e agora ele conseguiu, fazendo toda a população de Metro City ficar completamente horrorizada, triste e com medo agora, porque literalmente o Megamente é o dono da cidade, ele governa a cidade. Mas, no entanto, para surpresa de nós e para até de algumas pessoas ali, o Megamente, ao ter conseguido fazer o que ele tanto queria, que era destruir o Metro Man, ele fica completamente deprimido, porque a graça que ele via em comandar o mundo, em fazer o mal pro mundo e sequestrar pessoas, era que ele sabia que o Metro Man um dia iria tentar salvar essas pessoas que eram as vítimas. Mas agora que não existe Metro Man e ninguém para poder salvar a humanidade, não tem mais graça pro Megamente ser um vilão. E por isso o Megamente fica chateado com ele mesmo, pelo que ele mesmo fez. E numa cena específica ele acaba indo no museu do Metro Man na intenção de explodir todo o museu. Mas ao mesmo tempo ele vai lá usando um pijama para poder jogar flores do museu e se despedir e se lamentar pelo que ele fez, ao mesmo tempo que ele, como eu disse, vai explodir. Então é meio engraçado, porque enquanto ele tá se lamentando pela morte do Metro Man, pelo que ele fez, ao mesmo tempo ele tá ali com o intuito de explodir tudo. E nesse momento especificamente quem tá lá também é a Rosane, que é a repórter, né? Ela tá lá também, né, para poder se lamentar pelo que aconteceu e pela morte do Metro Man. Ela também está conversando com a estátua ao mesmo tempo que o Megamente também está, até que ela acaba ouvindo uma voz de uma pessoa. Mas antes dela ouvir essa voz, antes ela tinha sido esbarrada em um cara que estava ali, né, cuidando do museu, um cara que se chama Bernard. E no momento em que o Megamente descobre que ela percebeu que tinha alguém ali, depois que o Bernard foi embora, ele acaba se encontrando com o Bernard, apagando ele, né, botando ele dentro de uma tecnologia que agora eu esqueci o nome, e assumindo o corpo do Bernard, né, se transformando no Bernard para poder ela não descobrir que era o Megamente que estava ali. E enquanto o Megamente está fingindo ser o Bernard, ele acaba conversando um pouco com a Rosane, né, que é a repórter, e dali ambos acabam se apaixonando depois de altas e altas conversas, e por incrível que pareça, o Megamente se apaixona pela Rosane, que é a repórter. Mas não sabe a repórter que quem está por trás daquilo dali, e quem é aquele dali, é o Megamente, e não o personagem Bernard que ela acabou de conhecer há pouco tempo.
Depois disso, ambos acabam saindo e construindo uma relação até que quase amorosa. E tem um momento específico que o Megamente ele tem uma ideia de criar uma tecnologia para poder conseguir transformar pessoas normais em super-herói, onde ele iria injetar essa tecnologia em uma pessoa específica e ia treinar essa pessoa para poder ser o novo herói de Metro City. Enquanto o Megamente, fingindo ser o Bernard, está dentro do covil dele juntamente com a personagem Rosanne, que é a repórter, ele vai lá, constrói a tecnologia, mas a situação acaba dando ruim, porque ele acaba, ao mesmo tempo que está sendo o Bernard, se transformando em Megamente, fazendo a personagem repórter, né, ter um embate juntamente com o Megamente e junto com o Megamente, porque enquanto o Megamente está fingindo ser o Megamente ao mesmo tempo fingindo ser o Bernard, eles usam isso como desculpa para poder ter um embate ali. E nesse embate, acidentalmente, o Megamente acaba atingindo a parede com a tecnologia, fazendo aquela amostra científica da tecnologia que o Megamente construiu para poder transformar qualquer pessoa em herói, ricochetear na parede e acabar atingindo aquele fotógrafo, né, aquele filmmaker da própria repórter e futuramente transformando ele em um herói. Uma cena específica onde o Megamente está, né, fingindo ser o Bernard dentro de um restaurante onde ele sempre se encontrava com a repórter. Enquanto isso, ela acaba sendo, né, atacada pelo Titã, que é aquele repórter dela, né, que acabou se transformando em um super-herói. Isso porque teve um momento específico que o próprio Megamente, se transformando em outra pessoa, fingiu ser o mentor desse cara aí que acabou ganhando poderes de super-heróis. Então, ele fez com que aquele repórter se tornasse realmente um cara com super habilidade, poder de voo, poder de laser, super força, e ali o Megamente usou essa tecnologia do relógio para poder se transformar, né, em um mentor e dali fingir ser um mentor desse cara e treinar ele para futuramente ele se tornar um grande herói. Em uma cena específica, à noite, essa repórter, a Rosanne, ela acaba sendo abordada pelo próprio Titã, né, que é aquele cara que era o repórter dela, onde, depois de ter uma conversa com ela, ele mostra para ela que ele realmente é aquela pessoa que ele conhecia, só que ela é bem clara para ele e fala, tipo assim, eu não quero ter nada com você, eu não tenho nenhum interesse por você, fazendo ele ficar completamente bolado com a situação, mas nada ali acontece. Tem um momento específico até que o próprio Megamente acaba brigando com seu amigo, aquele peixe que se chama Minion, porque enquanto o amigo dele está querendo cometer novos crimes, né, o Megamente não está ligando muito para isso, porque ele está completamente apaixonado pela Rosanne. Então, ao invés de continuar sendo um completo vilão e cometer crimes atrás de crimes, o Megamente não quer fazer mais isso. Em uma cena específica, depois que acontece aquela situação entre a Rosanne e aquele Titã, que é o garoto que ganhou novos poderes, né, graças ao próprio Megamente, a Rosanne vai até o restaurante onde o Megamente disfarçado de Bernard está, e ali eles acabam tendo uma conversa. Tem um momento em que ambos acabam se beijando, mas no momento em que o Megamente acaba beijando a repórter, ela acaba acidentalmente encostando no relógio que fazia o Megamente se transformar em qualquer pessoa, fazendo assim o Megamente voltar ali à forma normal dele, fazendo com isso, né, a própria repórter ficar completamente surpresa e bolada com a situação e descobrir que ela esse tempo todo foi enganada pelo Megamente, fazendo ambos entrarem em uma briga e ali ambos irem para locais completamente diferentes um dos outros. Em um dia específico, o Megamente acaba combinando uma luta com o Titã, só que o Titã acaba não aparecendo, e no dia seguinte o Megamente aparece na casa do Titã dizendo que o Titã tem que ser um super-herói, enquanto o Megamente vai continuar sendo um vilão. Mas o Titã não demonstra querer ser um herói, ele demonstra querer ser só um cara normal, mas com poderes. Com isso, o Megamente fica completamente raivoso e ali ele acaba revelando que ele foi o responsável por ter dado poderes pro Titã, e fala também que ele era aquele cara que era o mentor, né? Porque, como eu falei, o Megamente se transformou em outra pessoa, que era um tal de Speed Dad, né? Um Speed Pai, para poder fingir ser o pai, para poder fingir ser o mentor do Titã. Mas o Titã não sabia que quem estava por trás daquele disfarce era o próprio Megamente. Naquele momento de raiva do Megamente, o Titã descobre tudo isso, fazendo ambos entrarem em um embate, né? Acabarem entrando em uma luta grandiosa, onde em um momento específico o próprio Megamente usa um cubo de cobre para poder tentar botar o Titã dentro, pensando que, igual o Metro Man,
o Titã também tem fraqueza a cobras, só que ele acaba descobrindo que o Titã não tem fraqueza nenhuma a cobras. Depois de uma luta atrás da outra, a Rosane acaba aparecendo e ambos conseguem fugir para um escritório antigo em um local onde o próprio Metro Man morava, para poder ficar lá completamente escondido do Titã. Mas lá eles acabam descobrindo, né, acabam vendo um copo com gelo. E eles acham estranho, um copo com gelo num local onde ninguém entrava há muito tempo, está ainda com gelo. Nesse momento específico, ambos acabam se deparando com o próprio Metro Man, que mostra estar vivo, e os dois ficam completamente confusos com isso. Mas o próprio Metro Man explica que toda aquela situação do Metro Man ser um cara que a fraqueza dele é o cobre, era tudo balela, era mentira. Foi algo que foi inventado por ele mesmo para poder enganar todo mundo, e que ele estava cansado dessa vida de ser herói, ele queria ser uma pessoa normal e viver em anonimato. Por isso ele fingiu a morte dele, sacou? Então ele arquitetou isso tudo para poder todos pensarem que ele estava morto, sendo que esse tempo todo ele estava vivo, vivendo naquele escritório dele lá, naquele local dele lá, sem ninguém saber da sobrevivência dele, né, da existência dele. E ao ambos conversarem, o Metro Man, ele não decide voltar a ser herói, porque ele já desistiu completamente disso, sacou? Então, o Metro Man continua no escritório dele, né, no local do esconderijo dele, enquanto o Megamente decide se entregar para os policiais. E enquanto ele está lá na cadeia, depois de muito tempo, ele acaba tendo uma conversa com um policial lá, que é o comandante lá da prisão. Onde, nessa conversa, o Megamente acaba descobrindo que quem estava ali, na verdade, era aquele amigo dele, que é o Minion, o peixe, disfarçado de policial, enquanto o verdadeiro policial estava completamente amarrado ali na prisão. Então esse Minion, né, que é o amigo do Megamente, acabou se disfarçando do policial para poder conseguir entrar na prisão e tirar o Megamente de lá, e ambos conseguem fazer isso. E dali para frente o Megamente decide tentar destruir o Titã. E ali eles acabam entrando em um combate onde o Megamente consegue resgatar a repórter Rosane, isso porque enquanto o Megamente estava na cadeia, ele acabou vendo na televisão que o Titã havia sequestrado a repórter. E por isso ele vai até o local onde a repórter está mantida sequestrada, consegue resgatar ela e consegue salvar ela de uma possível morte, porque no momento em que esse Titã ataca ela, o Megamente se coloca na frente dela para poder levar uma porrada por ela. Mas no momento em que ela está conversando com esse Megamente, vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, o Metro Man acaba aparecendo e corre atrás do Titã. Isso porque ao Titã ver que o Metro Man está vivo, ele acaba ficando com medo. E nessa perseguição do Metro Man e o Titã, no momento em que a Rosane está conversando com o Megamente, ela acaba descobrindo que quem salvou ela naquele momento não era o Megamente, sim o próprio Minion, um amigo do Megamente, que é o peixe, né, que naquele momento estava se disfarçando de Megamente, enquanto o real Megamente se transformou, né, se disfarçou de Metro Man para poder lutar contra o próprio Titã. Mas essa luta não dura muito porque o próprio Titã acaba descobrindo que o Megamente esse tempo todo estava disfarçado de Metro Man para poder enganar ele e a todos que estavam ali, né, para poder ser uma completa distração. Mas depois de muitas destruições na cidade de Metro City e uma luta atrás da outra, o Megamente consegue usar a sua tecnologia contra o Titã para poder conseguir reverter os poderes do Titã e tirar completamente os poderes dele. E ali, o Megamente, pela primeira vez, deixa de ser um vilão para ser o completo salvador da cidade. E ali, o filme acaba com todo mundo passando a amar o Megamente, que antes era um cara que todos ali odiavam com razão. E o filme acaba nesse momento. Como eu disse, esse vídeo foi um resumo do resumo, então se alguma cena específica não tiver sido mencionada aqui, é porque é um resumo. Então se vocês quiserem ver por completo, sem nada cortado, assistam o filme, cara, porque eu reassisti, eu já tinha assistido anteriormente, eu reassisti e valeu muito a pena assistir novamente. Eu já tinha avisado no início do vídeo que esse vídeo ia ter spoiler, então como eu disse, né, se vocês foram assistir o filme primeiro para depois assistir esse vídeo com spoiler, provavelmente vocês conseguiram gostar mais desse conteúdo por não ficar alguma cena específica que eu queria que fosse mencionada não foi. Então eu aconselho que vocês assistam o filme primeiro para depois ver esse vídeo. Mas se vocês já estão aqui, esse conselho não adianta de muita coisa. Gente, eu adorei esse filme. Como eu falei pra vocês, eu já tinha assistido esse filme, então eu reassisti. Gostei bastante, o filme continua sendo bom, mesmo sendo de 2010, se eu não me engano. A trilha sonora desse filme é maravilhosa, a história é muito boa. Cara, não se faz mais filmes como esse aqui hoje em dia. Poderia ter, mas não se faz.
Enquanto eu estava assistindo esse filme, vinha em mente até se eles poderiam fazer um possível live action, porque eu acho que vale muito a pena. Muitos podem virar pra mim e falar, não, cara, não faz isso não, vai estragar a obra, mas eu acho que vale a pena sim futuramente ter um live action baseado no filme Megamente, porque hoje em dia o que não falta é dinheiro investido em efeitos especiais que conseguem chegar no nível dessa produção de animação. Então seria maravilhoso uma adaptação dessa animação aqui. Mas como eu disse, o filme é sensacional, vale muito a pena vocês assistirem, a história te prende do início ao fim, o protagonista é muito bom, os personagens coadjuvantes são interessantes pra caramba, e é isso. Se vocês gostaram desse resumo do filme Megamente, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e também assistir os vídeos que vão estar passando aí na tela final quando esse vídeo aqui estiver acabando. Também peço para que vocês leiam a descrição desse vídeo, porque é muito importante, provavelmente vocês vão ver aí o meu Instagram, né? Então me segue lá no Instagram, que eu tenho no Instagram, se quiser falar comigo me segue lá. Mas em compensação, é isso, gente. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!